Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos no 24º domingo do tempo comum e os textos da liturgia conduzem a nossa reflexão para a lógica do amor de Deus. A primeira leitura é tirada do capítulo 32 do livro do Êxodo e se situa no contexto da aliança, quando Moisés subiu a montanha do Sinai para receber de Deus as tábuas da lei. Mas, como Moisés estava demorando demais, o povo reunido ao pé da montanha acaba se desviando e construindo bezerro de ouro para adorar. Diante desta cena se dá um sério diálogo entre Deus, que quer deixar sua ira consumir o povo infiel, e Moisés, que intercede por este povo de cabeça dura. As palavras de Moisés revelam que não são os méritos do povo que impedem o castigo, mas é o amor de Deus que é maior do que a sua vontade de castigar os desvios e infidelidades do povo. Deus nos ama infinita e incondicionalmente. O Salmo 51 realça 3 características de Deus que aparecem já nesta primeira leitura: misericórdia, fidelidade e compaixão. E mostra que só confiando neste Deus amoroso é que aquele que crê pode rezar como o salmista: ó Deus, cria em mim um coração que seja puro e renova dentro de mim um espírito firme. E é este amor espantoso de Deus, manifestado em Cristo Jesus, que Paulo destaca na segunda leitura, tirada da primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17. Paulo, que é exemplo vivo desse amor que transforma o pecador em uma nova pessoa, recorda agradecido sua história vocacional e testemunha que o seu ministério não foi graças aos seus próprios méritos, mas se deve unicamente à misericórdia de Deus. Por isso, seu coração transborda em um hino de louvor. Ao Rei dos séculos, incorruptível, invisível, ao único Deus, sejam dada a honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E por fim, chegando ao Evangelho desta liturgia, situado no capítulo 15 de Lucas, que é uma verdadeira catequese sobre o Deus misericordioso e fiel, no qual encontramos as chamadas parábolas da misericórdia. A ovelha perdida, que é comum ao Evangelho de Lucas e de Mateus, e a moeda perdida e o filho perdido, que são exclusivas do Evangelho de Lucas. O contexto apresentado pelo evangelista Lucas se apresenta como uma defesa do comportamento de Jesus, considerado escandaloso ao acolher e sentar-se à mesa com aqueles classificados pela sociedade como pecadores públicos, por exemplo, os cobradores de impostos. É essa crítica que vai provocar o discurso de Jesus sobre a atitude misericordiosa de Deus, que inverte a lógica humana manifestada nessas 3 parábolas. Para a cultura judaica da época, sentar-se à mesa com alguém significava entrar em comunhão de vida e de destino, e as 3 parábolas vai dizer exatamente isso, de forma clara, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, senta-se à nossa mesa, comunga da nossa vida e destino, e nos convida a partilhar de sua filiação divina. O Evangelho nos revela que um Deus que ama e que vai em busca dos pecadores, dos excluídos, dos marginalizados e que faz uma grande festa para celebrar o reencontro é o Deus amor. Para nos ajudar a entender essa lógica de Deus, podemos recordar um escrito do cardeal Vantuan, a partir dessas 3 parábolas. Ele coloca o texto dele com o título Os Defeitos de Jesus. O cardeal Vantuan vai dizer que o primeiro defeito de Jesus é que ele não sabe matemática, pois possui uma simplicidade que ignora os cálculos humanos, como mostra a parábola da ovelha perdida. Para ele, uma pessoa tem o mesmo valor de 99 e talvez ainda mais. O segundo defeito de Jesus é que ele desconhece lógica, pois ao concluir a parábola da mulher que perde uma moeda, revela a estranha lógica do seu coração. E diz: eu vos digo, do mesmo modo,
a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converte. E o terceiro defeito é que Jesus não tem boa memória, como mostra a parábola do filho perdido. Ele não só perdoa e perdoa a todos, mas esquece até mesmo que perdoou, como ilustra a figura do Pai misericordioso. Meus irmãos, minhas irmãs, sabemos que ser testemunhas da misericórdia, do amor de Deus no mundo de hoje, não significa pactuar com o pecado, com o ódio, a injustiça, a opressão, o sofrimento. Tudo isso deve ser combatido e vencido. Mas Deus nos convida a sermos conscientes de que também nós somos frágeis. Por isso, Ele nos pede para amar o pecador e acolhê-lo sempre como um irmão, como queremos que façam conosco. É essa atitude que nos mantém como autênticos discípulos e discípulas de Cristo, aptos para atuar numa constante renovação no coração da igreja. É este Deus escandalosamente amoroso que somos convidados e convidadas a descobrir, anunciar e testemunhar. Que Nossa Senhora nos ajude neste caminho de conversão da mente e do coração e até o dia em que estaremos todos e todas reunidos e reunidas no coração amoroso do Pai. Fiquem com Deus. Até mais.